Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal Matemática com Aplicativos. Neste vídeo, vamos concluir a construção de aplicativos que executa operações entre matrizes, editando os blocos para encontrar o produto de determinantes, aplicando algumas modificações na aparência do projeto. Antes de começar, clique em curtir o vídeo e aproveite para assinar o canal. Vamos lá? Vamos dar prosseguimento na etapa do projeto, que é aplicar algumas melhorias na aparência e também deixá-lo mais sofisticado, inserindo o método para que o usuário possa escolher qual calculadora deseja usar e assim facilitar o seu uso e também mostrar para os seus colegas que você já domina bem a plataforma. Vamos começar alterando alguns dos aspectos gerais do aplicativo. Inclusive, sugiro a você assistir a um material que fiz falando apenas sobre configurações da tela Screen 1. Dando dicas de editar as transições de telas, cores de fundo e outros detalhes bem bacana. Selecione o objeto Screen 1 na coluna Componentes e nas suas propriedades escolha Centro em Alinhamento Horizontal. Você deve escolher um nome para o seu programa e escrever em Nome do app. Marque a opção rolável para permitir a tela rolar à medida que mais componentes são acrescentados. E em Título, coloque um título para esta tela do projeto. Depois, iremos modificar as caixas de texto das matrizes A e B. Marque fonte negrito, mude o tamanho da fonte para 16, verifique se a largura da caixa está com 30 em porcentagem, marque a opção Somente Números, retire a frase Dica para a caixa de texto no item Dica, selecione Centro em Alinhamento do texto e, se quiser, escolha vermelho na cor do texto. Não se esqueça de ir sempre visualizando e experimentando as modificações aplicadas. Quando finalizar, vamos aplicar mudanças semelhantes nas legendas que compõem a matriz C. Eu comecei alterando a cor do fundo para cinza claro, marquei fonte negrito, mudei o tamanho da fonte para 20, modifiquei a largura para 20 em porcentagem, retirei a frase Texto para a legenda e selecionei o centro em alinhamento do texto. E pintei o texto da cor azul. O próximo componente a ser modificado será o botão. Inicie alterando a cor do fundo com a cor de sua preferência. Marque fonte negrito, mude o tamanho da fonte para 16, modifique a largura para 50 em porcentagem, modifique a forma para arredondado, selecione centro em alinhamento do texto e escolha uma cor do texto para que combine com a cor do fundo do seu botão. Agora, vamos inserir algumas legendas para identificarmos cada conjunto que está sendo exibido na tela. Comece colocando uma legenda sobre cada uma das caixas que organizam as matrizes e coloque os seguintes nomes: Legenda A, Legenda B e Legenda Solução. Vá na propriedade texto de cada uma delas e altere nesta ordem, colocando as seguintes frases: Matriz A, Matriz B e Solução. E depois altere as propriedades para que fiquem coerentes com os outros elementos. Agora, vamos arrumar a região onde serão exibidos os resultados para os determinantes. Insira uma organização horizontal abaixo de matriz C e chame-a de caixa determinante. Feito isso, adicione uma legenda na caixa e escreva nela det A igual. Depois arraste o componente solução determinante e coloque-o à direita da que já estava lá dentro. Para finalizar, edite as propriedades para que fiquem iguais às legendas que estão nas caixas. Não se esqueça de apagar a frase Texto para a legenda dos objetos que vão receber as respostas. Pronto! A parte visual do nosso aplicativo já está bem melhor do que quando começamos. O que eu vou ensinar agora é um sistema que permite exibir apenas os componentes necessários para realizar a operação desejada, e também indicar ao botão qual operação executar. A primeira coisa que vamos fazer é dar um destino para aqueles conjuntos de cálculos das somas, produtos e determinantes. A sugestão que eu vou dar a vocês é utilizar a função Procedimento no menu Procedimentos. Pegue 6 blocos do Para Fazer e no lugar das palavras Procedimentos, escreva os nomes das operações que por eles vão estar associadas. Soma 2, Soma 3, Produto 2, Produto 3,
determinante 2, determinante 3. Quando terminar, pegue os grupos dos cálculos e coloque dentro dos blocos roxos de acordo com as suas nomenclaturas. Uma dica legal para facilitar o trabalho na tela é clicar no botão roxo e escolher a opção Encolher blocos. Veja que ele fica pequeno e libera espaço na tela. Observe que precisamos efetuar 6 cálculos e temos 2 matrizes, um botão e 2 locais para exibir as respostas. Uma ideia interessante é ocultarmos todos os objetos e exibir apenas aqueles que nos interessam, e depois criar um mecanismo que não permite ao aplicativo misturar os cálculos. O componente que vai gerenciar quem aparece e quem não aparece será a caixa de seleção. Veja que eu não disse quem aparece e quem some, porque na prática todos deverão estar ocultos na tela logo que o aplicativo começar. Para conseguirmos isso, comece adicionando 6 caixas de seleção antes da legenda A e chame eles de soma 2, produto 2, determinante 2, soma 3, produto 3, determinante 3. Vamos aproveitar e editar as propriedades destes componentes para que fiquem organizados e combinando com o nosso aplicativo. Substitua as frases no item texto deles para somar matrizes 2 por 2, multiplicar matrizes 2 por 2, determinante de matrizes 2 por 2, somar matrizes 3 por 3, multiplicar matrizes 3 por 3 e, por último, determinantes de matrizes 3 por 3. Para ficar igual ao meu, mude o tamanho da fonte para 12, modifique a largura para 45 em porcentagem e pinte todo mundo de azul. Agora, selecione todos os componentes e desmarque a opção Visível, pois assim eles não vão aparecer na tela do aplicativo. Não precisa desmarcar essa opção para os componentes que estão dentro do outro objeto, como as caixas de texto e as legendas que estão nas organizações. Quando terminar, vá para a edição dos blocos para criarmos o método de exibição ou ocultação dos componentes. Para começar a configurar a exibição dos elementos, vou usar o objeto soma2 como exemplo para que você entenda o processo. Observe que quando eu quiser somar duas matrizes de ordem 2 por 2, eu preciso que apareçam as matrizes A e B para digitar os valores, o botão Cálculo para iniciar o processo e a matriz C para exibir os resultados. Como eles estão inicialmente ocultos, vou fazê-los aparecer e ainda indicar ao botão qual o cálculo correto. Vá no componente soma2 e pegue o bloco Quando alterado. Ele vai iniciar o procedimento assim que selecionarmos a soma entre matrizes 2 por 2. Mas ele precisa de outro bloco para ajudar a verificação. Vá no menu Controle e busque um bloco Se Então e coloque dentro do bloco Quando alterado. Na abertura Se é onde a hipótese está marcado é verificada. E na abertura Então é onde a conclusão dessa pergunta é finalizada. Por isso, no componente soma2, pegue a peça soma2, marcado, e também vá em lógica e pegue os blocos verdadeiro e também a peça igual. A primeira montagem fica assim. Depois, conecte na abertura Se. Se isso for verdadeiro, então aqueles 7 objetos que acabamos de escolher deverão ficar visíveis. Por isso, vá nos componentes Legenda A, Matriz A, Legenda B, Matriz B, botão Cálculo, Legenda C e Matriz C e pegue o bloco Ajustar Visível. Quando terminar, volte em Lógica e pegue a peça Verdadeiro e anexe neles. Não se preocupe com este trabalho que só fica extenso no início. Depois, podemos copiar estes blocos para facilitar o processo. Assim, se soma2 marcado, então todos aqueles componentes ficarão visíveis. Assim que concluir, iremos agregar ao botão um mecanismo para verificar qual opção foi escolhida e, a partir daí, fazer o cálculo correto. Dentro da peça Quando clique do botão, adicione uma outra peça Se Então. O raciocínio será similar. Na abertura Se, você vai colocar a mesma verificação que fizemos anteriormente. É verdade que soma2 está marcado? Para que a soma aconteça, vá em Procedimento e pegue a peça Chamar Soma2 e encaixe na abertura Então. Vamos testar para conferir como ficou as modificações? Vou marcar a opção Soma Matrizes 2 por 2 e vai aparecer os componentes que eu listei lá nos blocos. Agora, vou inserir alguns valores para testar o botão.
e verificarmos se a soma foi efetuada corretamente. Porém, se você desmarcar a opção Soma matrizes 2 por 2, vai perceber que os componentes ainda continuam sendo exibidos. Uma forma de corrigir isto é voltando nos blocos e na peça Centão do bloco Quando alterado da soma 2, acrescentar a opção Se não. Dentro dessa abertura, colocaremos as mesmas peças da abertura Então, porém associadas ao bloco Falso. Ou seja, se a opção estiver marcada, todo mundo fica visível. Se não, todos continuam ocultos. Vamos testar novamente? Bem, ficou bom agora. Para ficar bem fixado, vou fazer outro. Para agilizar, podemos copiar este bloco e mudarmos o nome do componente para determinante 2. Para calcular o determinante de matrizes de segunda ordem, precisaremos apenas da legenda A, matriz A, botão cálculo e a caixa determinantes. Faça os ajustes necessários. E também altere a abertura do Se não, colocando os itens em falso. Volte no bloco do botão e adicione outra abertura Se não Se, e anexe uma verificação da escolha de determinantes 2 por 2, e também um bloco chamar determinante 2. E novamente vamos testar o aplicativo. Escolhendo primeiro o determinante de matriz 2 por 2 para conferir os cálculos, percebemos que está funcionando. Agora, vamos alternar entre a opção determinante de matrizes 2 por 2 e somar matrizes 2 por 2. E perceberemos que está havendo uma certa confusão entre a exibição dos componentes. Isso acontece porque não colocamos uma restrição nas opções das escolhas. Assim, se devemos escolher apenas uma calculadora, devemos garantir que as outras não são escolhidas simultaneamente. Para corrigir isso, dentro da abertura Então, adicione blocos visíveis das demais escolhas associadas à peça Falso. Mas eles devem ser os primeiros blocos para que dê certo a sequência de verificação. Vamos testar novamente? Veja que agora, se marcarmos os objetos, aparecem, e se desmarcarmos, todos somem. Além disso, se escolhemos a outra opção, os objetos somem e os novos aparecem na tela. Agora é voltarmos aos blocos para concluirmos as outras calculadoras. Eu vou apenas mostrar os blocos finalizados para que você confira a sua construção. Veja! Se você notou, quando escolhemos as calculadoras de matrizes 2 por 2, ainda continua sendo exibida a matriz inteira 3 por 3. Como já sabemos ocultar e exibir componentes, poderíamos também aplicar este procedimento em algumas caixas de texto e as legendas para ficar bem legal o acabamento. No meu projeto, eu ocultei os componentes da coluna 3 e a linha 3 de todas as caixas que representam as matrizes. Lá nos blocos, peguei as peças ajustar visível de cada um deles e fiz o processo de associar a peça de verdadeiro e falso, e combinei apenas os blocos que gerenciam a visibilidade dos componentes, para os cálculos de matrizes 3 por 3. Vale lembrar que para determinantes de matrizes 3 por 3, bastam os blocos da matriz A. Olha só o resultado. Finalmente, vou voltar em Design e acrescentar uma legenda e colocar a frase "O que você deseja calcular?" E abaixo dela vou inserir uma organização em tabela com 3 colunas e 3 linhas, e vou arrastar as caixas de seleção aqui para dentro. Pronto! O nosso aplicativo já está concluído. No meu projeto, eu apliquei umas modificações diferentes, usando as cores e a logomarca do canal. Se você quiser aprender como faz isso, assim que terminar este projeto, assista um vídeo que dá dicas de como modificar as combinações das cores e outros detalhes na tela do aplicativo. O link está aparecendo agora na tela e também está na descrição dessa aula. Na descrição, tem os links de vídeos tutoriais ensinando como testar os aplicativos e também explicando como funciona a plataforma. Qualquer dúvida, escreva um comentário ou envie um e-mail para matematicacomaplicativos@gmail.com. Não se esqueça de curtir o vídeo e assinar o nosso canal. Até mais!